Do Senhor, meus irmãos, como eu falei, voltamos aqui novamente. Agora vamos dar continuidade ao estudo, a palavra, de reflexão para você no livro de Gênesis. Vamos para o começo. Eu falei para vocês no primeiro que a gente estava falando logo do homem, né? Então, no segundo vídeo, nós estamos falando da mulher. A mulher, ela recebeu uma ordem de Deus e ela deve ser cumprida. O homem recebeu uma ordem de Deus e deve ser cumprida, como eu já falei para vocês. Então vamos falar agora da mulher. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Você vai ler aí porque eu quero diminuir o máximo do vídeo, deixando as referências para você. Você dá um pause no vídeo e confere as referências. Não deixe de ler não, viu? É importante para você, tá certo? Então o pecado lhe trouxe dor ao mundo. Fez do mundo um vale de lágrima. Adão culpou a sua esposa, porém ainda que ela tenha sido culpada por ser seduzida, e comeu do fruto da árvore que não era para comer. Ela foi culpada por ter dado ouvido à serpente, Felizmente, então entrou a desgraça no mundo, o sofrimento para a mulher e também para o homem. E por mais de 6.000 anos isso vem lá para cá, viu, irmãos? E hoje as mulheres têm batalhado muito para ter um poderio grande, mas não esqueça o que a Bíblia diz, que é o que nós vamos estudar agora. Você recebeu uma ordem, então deve cumprir esta ordem. Não sou contra que você procure os seus direitos, você tem todo o direito de procurar, agora de acordo com a palavra de Deus. Amém? Inclusive na China, milhares de meninas com menos de 10 anos de idade, os pais já casam ela com outros meninos da mesma idade. Elas não têm direito de escolha no marido. Então isso aí você tem direito de procurar, pois a Bíblia não diz assim. A Bíblia não recomenda que o homem surginde ou que o homem oprima a mulher. Não, nem que seja o pai, Então, para o chinês, a maior desgraça que pode vir ao lar é o nascimento de uma menina. É um sinal de desgraça da divindade para com o pai. Lá no chinês, a mulher será repudiada pelo marido, se ela tiver 3 meninas, seguinte, uma atrás da outra, 3 meninas. Quando tem 3 meninas, já começam a querer ser repudiada. E é terrível isso para a sociedade. Então a mulher tem direito de buscar o seu direito, tá bem? Mas a Bíblia diz assim, no livro de Gênesis, capítulo de número 1, capítulo 3, versículo 16, diz o texto assim, multiplicarei grandemente a dor e a tua concessão. Multiplicarei grandemente a dor e a tua concessão. Segundo o comentarista Robert, ele diz assim, ela foi condenada como esposa e mãe de sofrer a dor do corpo e da aflição do espírito, de ser auxiliadora idônea do homem e do parceiro de seu afeto. O seu estado passaria a ser a de sujeição e humilde. Então, antes do pecado, ela seria auxiliadora idônea, mas aí após o pecado, o seu estado passou a ser de sujeição. Segundo, o versículo diz, com dores terás filho, isto é, de agora em diante darás à luz com muitas dores. É uma ordem. Até hoje, a ciência tem se multiplicado, mas a mulher ainda tem muitas dores. Ele não faz o parto antes dela passar por muitas dores, até dar à luz. Que anterior, a mulher, ela não tinha dores antes do pecado. Ela tinha filho como os animais tinham. Ele não sente dor. Como a mulher sente, não. Era assim a vida da mulher. Mas após o pecado, ele disse, multiplicarei grandemente a tua dor. Então você vai ver que não se multiplica se antes não já existir. Certo? Então ela já
tinha filhos. Isso é outro assunto que eu não vou falar agora para você. Pode ser em outro vídeo a respeito disso, tá bom? Mas entenda que foi multiplicado grandemente a sua dor. Ele está dizendo assim: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muitas dores dará à luz a filhos. Aí Champion, ele diz assim, num seu comentário nesse mesmo versículo: o parto é uma ocorrência dolorosa e potencialmente fatal. Essa condição é um dos medonhos resultado da queda do pecado. Esta foi a dor do parto, né? E também a dor contínua de todos quantos se segue. Segundo ele relatando, o homem nasceu para a tristeza, como as fagulhas sobe para o ar. Como diz em Jó, capítulo número 5 e versículo 7. Então esta fagulha não torna outra vez, né, a sua direção. Ela vai para cima. Então o homem está sempre sujeito à dor. Sempre sujeito à dor, porque ele tem que trabalhar para sustentar. E a mulher sempre sujeita à dor. Então a mulher recebeu uma ordem de Deus e até hoje está se cumprindo. Ela tem que passar pela dor. Multiplicarei grandemente a sua dor. O teu desejo será para o teu marido. Isto é, você não faz mais a sua vontade, mas a do seu marido. Como Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas quem tem é o marido. Partear deste versículo. Aí comentou Mulder. Mulder ele comenta dizendo, para a mulher, Deus predisse sujeição ao homem e sofrimento na gravidez, e parto seria acompanhado com dores. É exatamente isso. É uma ordem. Então ele te dominará. A Bíblia diz que, o texto diz, ele te dominará. Isto é, ela será dominada pelo marido. Deus já fez a mulher como auxiliadora, porque quem auxilia não está acima, mas abaixo dos princípios de autoridade de alguém. Se você é um auxiliar, você não está acima, você está abaixo. Então, se ela é uma auxiliadora, se você, mulher, é uma auxiliadora, você auxilia o seu esposo, você não pode estar acima. Então eu digo, você tem direito de buscar o seu direito, tem, mas cuidado até onde você vai buscando o seu direito. Hoje está invertendo muito. Eu presenciei há pouco tempo um casal que todos dois trabalham. Mas, quando ela chega do trabalho, o que ela faz? Ela senta no sofá e espera ele colocar toda a comida na mesa. Toda a comida na mesa, e depois ela senta. Imagine se ela tivesse recebido a ordem só de amá-lo. E o homem que tivesse recebido a ordem de ser auxiliadora ou sujeitar ao marido. Imagina aí. Então é isso aí. Você tem que ter cuidado. A sua ordem diante de Deus é que você seria auxiliadora do homem. Ajudar ele e não ser o chefe da casa. Amém? Outro ponto a se observar. Glória a Deus. Outro ponto a se observar. Não usar de autoridade sobre o marido. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12, parte A. Quem auxilia não usa de autoridade. É alguém que defende, protege, socorre, mas não é autoridade superior. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. O homem foi feito para ser cabeça. Assim como Cristo veio como cabeça do homem e Deus como cabeça de Cristo. Como confira aí 1 Coríntios 11, 3. E Cristo, como Deus, nunca veio a ser superior a Deus. Pai, quando esteve aqui na terra,
sempre ele dizia assim, ó, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. João capítulo 4, versículo 34. Sem falar em outras referências, onde Jesus diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E ele é igual a Deus, mas ele estava aqui como auxiliador. Ele veio à terra para morrer pelos pecados, mas obedecer tudo que Deus mandou. Nem use de autoridade, como diz a Bíblia em Timóteo, 1 carta de Timóteo 2:12. Adão não foi enganado, mas sim a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Timóteo, você pode ver, 2:13 ao 14. Então é importante você observar isso, que às vezes a mulher, ela quer tomar a frente, mas a própria ciência diz que a mulher só tem 50%. Em tudo, força, neurônio, tudo a mulher tem 50%. Então, como ela quer, Deus faz as coisas tudo perfeito. Então, sujeitai o vosso marido, sujeitai o vosso marido, sujeitai-vos ao vosso marido, como no Senhor, Efésios 5:22. Paulo também menciona para os Colossenses 3:18. Pedro também recomenda que as mulheres sejam sujeitas aos maridos, semelhante vós, mulheres, sejam sujeitas aos vossos maridos, para que também, se algum não obedece em palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho, como diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Então o homem ele foi constituído como cabeça da mulher, isto é, cabeça da família. Mas quero aqui também salientar uma coisa, que Cristo é a cabeça do varão, e o varão é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Então Paulo também menciona para os Efésios dizendo isto, capítulo 5, versículo 23. Amém? Então fica aqui esta palavra para as mulheres. Foi mais longo, maior um pouco o vídeo, mas é porque foi mais detalhado. O homem tem muita coisa também a se falar, muita coisa, entendeu? Mas que a mulher possa entender isso em nome de Jesus, que ela recebeu uma ordem de Deus e precisa ser cumprida, para que quando Jesus tocar a trombeta, você não fique. É importante a mulher estar enquadrada na palavra de Deus e o homem também enquadrado na palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, os guarde e continue aí, em nome de Jesus, compartilhando esta mensagem para seus amigos, suas amigas, em nome do Senhor Jesus. Amém.